João Magalhães, Tássio Cruz, já conversamos na edição de hoje. Boa tarde aos dois. Sejam bem-vindos. Estamos aqui sem a presença da Lady Lilás. Ela fez uma participação ao vivo e aí precisou se ausentar para alguns compromissos particulares. O comandante Douglas Cordeiro também não pôde estar hoje, mas está tudo bem. Tem direito à folga. Ele estava reclamando das folgas. Eu tirava folga, o João tirava folga, o Tássio, o Edno. Só faltava ele, tirou, viu? Reclamou lá e foi atendido. Mas em breve estará aqui de volta no comando do jornal O Dia News. Ontem aconteceu a eleição para a presidência da APPM, Associação Piauiense de Municípios. O prefeito de Caridade do Piauí foi eleito para comandar a instituição. Vamos acompanhar a reportagem do Zanviana. O prefeito do município de Caridade do Piauí, Toninho da Caridade, do PSDB, foi eleito presidente da Associação Piauiense dos Municípios, a APPM. A eleição foi realizada ontem. Ele obteve 104 votos contra 64 do atual presidente Paulo César, prefeito de Francinópolis. Primeiro é um momento de gratidão a todos aqueles que apostaram na nossa proposta. Uma eleição associativa, ela difere um pouco, às vezes, das eleições municipais. Os colegas prefeitos tiveram essa receptividade muito positiva que decorreu na vitória da Chapa 1 e esperamos agora unificar toda a gestão da APPM, todos os prefeitos. A eleição passou, agora é um novo momento, é um momento de união para que a gente possa, juntos, avançar mais nas causas municipalistas e nos gargalos dos problemas que cada município tem. Como prioridade da futura gestão, ele destacou a descentralização dos trabalhos da APPM para municípios do interior e fortalecimento das regionais. Justamente fortalecendo as regionalidades e, ao mesmo tempo, capacitando o gestor de forma descentralizada, evitando mais despesa para o gestor, mas e ao mesmo tempo capacitando a sua equipe lá na sua região. O futuro presidente da APPM foi o candidato que representou a base do governador eleito Rafael Fonteles depois de uma articulação para criar unanimidade na chapa. O futuro presidente acredita fazer uma gestão participativa com o futuro governador do Piauí. Como o governo do PT costuma ser um governo participativo, acredito que nós vamos vencer muitos gargalos que há hoje com o município, com o governo federal, com o governo do estado, com a questão da regulamentação dos aterros sanitários, como também a questão dos HPPs, como a questão também dos hospitais regionais. São temas de saúde que são muito debatidos pelos colegas prefeitos, então acho que são temas importantes, que vai ser participativo. Eu quero fazer uma gestão aberta, uma gestão onde os prefeitos se sintam à vontade para dar a sua opinião e a gente junto fazer as tomadas de decisões. Tá aí o resultado, dentro da previsão que o Tássio Cruz trouxe aqui ontem na sua análise. Ele trouxe uma perspectiva de quantos votantes, quantos prefeitos deveriam comparecer à urna, qual seria mais ou menos aí a votação para cada lado. Previsão acertada, Tássio Cruz. E uma eleição, Eliezer, diferente do que a gente imaginava, né? Uma vantagem expressiva para Toninho de Caridade. Um ponto interessante que a gente comentava, a primeira vitória, né, de Rafael Fonteles pós-eleição, né? Outras batalhas virão recentes aí, né? Temos a eleição da Assembleia, que ele não deve entrar, mas é a primeira vitória, de certa forma. A APPM, Eliezer, que a gente já explicava ontem, tem esse papel de articulação importante do governo do estado com as prefeituras. O candidato, né, derrotado, Paulo César, que é o atual, né, já que assume só o ano que vem, ele teve essa dificuldade, né, enfrentou, mesmo sendo aliado de Bolsonaro não fez um mandato tão ligado ao municipalismo, né, por muitas vezes entrou em rota de colisão com prefeitos e isso também, claro, dificultou, de certa forma, o seu trabalho. Os eventos federais que nós tivemos ao longo da última gestão foram eventos de menor proporção, né, programas com pouca eficácia nos municípios e acho que isso também prejudicou, claro, além da derrota no âmbito estadual, que deixou Rafael Fonteles mais forte e acho que esse também um dos principais motivos da vitória do candidato de Rafael Fonteles, de Toninho de Caridade. João Magalhães, é difícil aceitar que não teve interferência. Eu acredito que a batalha nos bastidores
foi muito grande e envolveu aí o alto escalão da política piauiense. Isso mesmo, Eliezer, boa tarde para você novamente e boa tarde também ao nosso telespectador. Tem uma coisa chamada perspectiva de poder que faz muita diferença. E Toninho de Caridade tinha essa perspectiva de poder, principalmente por ser o candidato do governador eleito Rafael Fonteles. Em cima disso, conseguiu construir aí uma rede de apoios que o levou à vitória ontem. É bom lembrar que há 2 anos atrás ele tinha perdido a eleição também para o Paulo César com uma diferença de 12 votos. Continua ali persistindo, resistindo, né? Continuou ali se esforçando e conseguiu manter um grupo de apoio que o elegeu ontem para esse mandato de 2 anos. A PPM é uma instituição muito importante no Piauí. É bom lembrar que quando a gente fala em pautas municipalistas, a gente está falando em ações que podem melhorar a vida das pessoas. Afinal de contas, as pessoas recorrem primeiro ao poder municipal. Quando a gente fala em saúde, né, a rede de atenção básica na saúde, quando a gente fala de educação infantil, quando a gente fala da política de assistência social, a porta de entrada para a população no serviço público é as prefeituras. Então, é realmente uma necessidade que essas prefeituras, que o municipalismo seja fortalecido, seja eficiente, e a gente espera e vai continuar cobrando, obviamente, que a PPM cumpra o seu papel. A gente concorda que nos últimos 2 anos é uma instituição que andou sumida. Sentimos falta, inclusive, daqueles treinamentos, daquela política voltada para o treinamento de servidores, para tentar integrar os municípios. Esperamos que Toninho de Caridade consiga colocar em prática suas propostas, porque o fortalecimento do municipalismo, eu acredito que ele gera benefícios à população. Bom, aconteceu um movimento extraordinário envolvendo a relação da Prefeitura de Teresina com a Câmara Municipal, quando o prefeito Doutor Pessoa publicou a lei orçamentária antes da apreciação da Câmara de Vereadores, que tinha direito de derrubar o veto do prefeito, inclusive derrubou hoje, mas o fato é que o prefeito, com uma certa antecedência, praticamente tirando o direito de apreciação da Câmara dos Vereadores, fez a publicação do texto. E nós fomos conversar com um vereador experiente, o vereador Dudu, para saber de que maneira ele interpretou esse ato do prefeito. Vamos conferir. A Câmara ainda não analisou, não foi sancionada a lei orçamentária. Até porque, se existe veto do Executivo, óbvio que ela precisa ser reanalisada. Eu acredito que ela deve estar nos próximos dias pautada aqui, até porque tem um recesso do final do ano. E a gente quer, com certeza, ir para o recesso, deixando aí o orçamento aprovado, não só orçamento, como tem uma questão muito importante para o povo de Teresina, que é um empréstimo de 250 milhões para que a gente possa melhorar a mobilidade, melhorar o transporte público, melhorar a parte que hoje é o maior calcanhar de Aquiles da Prefeitura e da população, que é o transporte público. E eu não acredito que vereador aqui não vai querer o bem para Teresina nesse sentido. Então, eu acredito também que é uma votação muito importante, fora outros projetos. A Câmara aqui, ela tem várias iniciativas também de vereadores, inclusive tem um projeto também de uma emenda aqui, o Código de Postura, que é do vereador Aloysio. Enfim, tem várias matérias tramitando na casa. Acredito que a gente enxugue essa pauta até quarta-feira dessa semana e, se Deus quiser, a gente possa ter o orçamento aí votado e aprovado. Atualizando para o nosso telespectador, essa fala foi dita ontem pelo vereador Dudu e já na sessão de hoje, acompanhada pelo Tássio Cruz, o veto do prefeito foi derrubado, o empréstimo de 250 milhões foi aprovado. E aí tem os detalhes dessa história, que eu vou pedir já a permissão para a gente passar para as cartelas, Tássio Cruz. Né? Você elaborou, separou por partes aí a questão financeira do município, como é que fica? Vamos ver os principais pontos, né, Eliezer, desse acordão que foi feito hoje na Câmara. As emendas, aquelas que a gente já destacava. Um orçamento de 4 bilhões e meio de reais, o percentual de remanejamento, que antes estava em 10%, cerca de 450 milhões, foi ampliado, foi dobrado. Ou seja, esse ponto aí do percentual de remanejamento faz parte do acordo com a Prefeitura. E as emendas, 10 milhões da Secretaria de Governo, que foi para a Saúde, a Secretaria de Governo do genro de Doutor Pessoa ficando com 23 milhões, o orçamento inicial era 33, 80 milhões, talvez a maior fatia retirada aí da Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano, administrada pelo filho do Doutor Pessoa, ela teria, Eliezer, 167 milhões de orçamento. Com a mudança,
87 milhões de reais ficou a ETURB. Podemos tirar 80 milhões das mãos do filho do prefeito para outras áreas essenciais, mais importantes. E esses 80 milhões para esse trânsito, como a gente mostrou. Agora, remanejamento da Sencasp, que tinha 99 milhões propostos pelo doutor Pessoa, caiu para 67, Eliezer. E desses aí nós estamos vendo 23 milhões para educação, 1 milhão para esporte, 3 milhões de desenvolvimento econômico, 2 milhões de juventude, 2 milhões economia solidária. E aí vem talvez a maior mudança, que é a comunicação do secretário Lucas Pereira, que teria, podemos passar para a próxima, que teria 25 milhões de orçamento, Eliezer, caiu para quase a metade, 13 milhões de reais, com 2 milhões indo para o desenvolvimento rural, 2,8 milhões para o desenvolvimento agropecuário e 6,4 milhões para a SAAD Sudeste, a maior, proporcionalmente a maior retirada da comunicação. Ficaram assim as emendas e o destaque para esse acordão. Em troca do veto, 250 milhões dados como empréstimo ao prefeito e 20% de remanejamento. Eu diria, João Magalhães, que os vereadores tiveram uma vitória pírrica. Venceram, mas não levaram, apesar desse remanejamento todo aí, o acordo saiu bem vantajoso para o doutor Pessoa. Então, João, mesmo com toda a incapacidade e atropelo, o prefeito acabou aí sendo, em parte, contemplado porque os vereadores cederam de alguma forma. Cederam de forma bem significativa. É bom deixar claro que na medida em que aprova-se 20% de remanejamento, dá uma margem para o doutor Pessoa de quase R$1 bilhão, dele retirar dinheiro de uma pasta para outra sem a necessidade da aprovação do parlamento. Ou seja, esse dinheiro que foi retirado no orçamento da assistência social, da comunicação e da ETURB, o prefeito pode retornar para essas pastas sem pedir autorização do parlamento, porque com essa margem de 20% ficam aí cerca de R$900 milhões que o prefeito vai ter autonomia total para remanejar. Os vereadores também aprovaram essa questão do empréstimo, então é uma vitória significativa para o doutor Pessoa, o que dá ao parlamento a perspectiva de dizer que o parlamento não está atrapalhando a prefeitura a executar o seu planejamento. A má gestão, os problemas que a gente vivencia na cidade, eles são de responsabilidade da prefeitura e o parlamento não tentou ali colocar obstáculos na aprovação desse orçamento. Parece que foi muito mais uma jogada de cena para a população, para dizer que está ali fiscalizando, que está remanejando recursos, mas na prática não vai fazer nenhum efeito, porque no final das contas o que vale é a capacidade do prefeito em remanejar recursos de uma área para outra. Até porque a gente sabe que durante o decorrer do ano pode surgir situações emergenciais e que o município tenha ali que tirar dinheiro de uma pasta, colocar em outra, e aí com esse patamar, com essa margem de quase R$900 milhões, é muito dinheiro que fica à disposição do prefeito doutor Pessoa. Não resolve os problemas que a gente vivencia, inclusive na saúde, por falta de gestão, por falta de planejamento, não é falta de recurso. Então o prefeito não vai ter mais o argumento de transferir a culpa, de atribuir a outros o insucesso da gestão. A Câmara Municipal está dando uma margem folgada para que o prefeito possa trabalhar, remanejar recursos, sem dar muita explicação, sem dar muita satisfação. E aí, então, se continuar dando errado, fica mais do que comprovado que é por incompetência mesmo do gestor. Dois pontos interessantes, à vontade, Tasso. Que eu destacaria. O primeiro deles, João já destacou isso. Mesmo com essas mudanças, o doutor Pessoa podendo remanejar recursos, a sua verba para a campanha de comunicação em 2024 ficará comprometida, já que por impedimento legal ele não pode ampliar acima do estabelecido por lei a verba para a comunicação. Então, os vereadores, de certa forma, engessam a comunicação do prefeito para o ano eleitoral de 2024. Isso é importante destacar nesse orçamento. Outro ponto, o doutor Pessoa não mexeu em uma emenda, Eliezer, e isso é interessante destacar. Aqui corrigem 5% o repasse para a Câmara Municipal de Teresina. Ou seja, com isso, ele aumenta a verba que será repassada para o Legislativo. A argumentação é que corrigiria ali a inflação, mas aumenta sim a verba para os vereadores.
Eu acho que essa votação do orçamento como um todo, e é importante destacar, as denúncias, as críticas e as pastas que nós mostramos aqui em primeira mão, as críticas, principalmente a comunicação, Segov e ETUB, foram justamente onde os vereadores mexeram, né, pastas que são cruciais para os planos políticos do próprio doutor Pessoa, então isso é importante destacar. E outro ponto interessante, Eliezer, nos bastidores da Câmara hoje, praticamente pauta limpa, amanhã devemos ter sessão, mas nada de muito cascudo vai ser analisado. Um ponto interessante, os vereadores diziam uma coisa bem interessante, muito provavelmente a composição da Câmara dia 1º de fevereiro, quando o Legislativo voltar do recesso, não será a que estava hoje, ou seja, vereadores já projetam mudanças, uma mudança é certa, sai Jeová Alencar, entra Daniel Carvalho no Legislativo, mas outras devem acontecer. Daniel, no caso, na condição de suplente, né? Isso, primeiro suplente, já que Jeová Alencar assumirá o mandato de deputado, José Nito está na SAAD Sudeste, assume o primeiro suplente, que é Daniel Carvalho, já que Joaquim Caldas vira titular da cadeira do MDB. Tássio, como é que foi o voto do vereador Dudu hoje em relação à pauta do orçamento e do empréstimo? Foram 27 votos a favor de derrubar o veto, Eliezer. 2 contrários, Dudu e Antônio Zé Lira, que fizeram um pronunciamento, de certa forma, com um sorriso amarelo, mas votaram, segundo Dudu, pela democracia. Na democracia, manda a maioria, e Antônio Zé Lira pela coerência do primeiro. Mas eu diria, João, que uma mão lavou a outra nessa história do orçamento. Ninguém pode reclamar da lealdade de Dudu, né? Porque fora ele, só o líder do prefeito votou como quis o prefeito. Dudu, quando era oposição, era uma oposição raiz, e agora que é da base do prefeito, é um fiel defensor da gestão de doutor Pessoa. Eu perguntei pelo vereador Dudu, porque nós temos aí uma fala dele, mas fica para amanhã, viu, Renato? Eu sou bem obediente. Se é para encerrar o jornal, nós vamos encerrar. Mas fica para amanhã uma fala do vereador Dudu declarando que concorda, ele defende uma aliança, inclusive política, com o prefeito doutor Pessoa para 2024. Estou falando que é leal? Ele tem os argumentos. Unha e carne. Nós vamos trazer aqui na edição de amanhã para a gente ter mais tempo para explorar melhor. Amanhã tem comando geral. Isso. Amanhã tem comando geral, né? O Renato já mandou encerrar aqui, já estou dizendo de novo. Daqui a pouco ele chega ali. Se ele vier para cá, e o caldo engrossa. Comando geral a partir das 6 horas da manhã na FM O Dia, a partir das 7 também na O Dia TV. Acompanhe sempre imperdível no início das manhãs. Muito obrigado, Tássio Cruz, João Magalhães, a toda a nossa equipe. Obrigado aos telespectadores que nos acompanharam até aqui. Até amanhã, à 1 da tarde, aqui na sua O Dia TV.